Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. Neste momento nós iremos discutir sobre as plantas sem flores, começando pelas briófitas, ok? Bom, as briófitas são plantas dentro dos grupos atuais de plantas, é o grupo mais basal, ok? E elas podem ser divididas em três grupos, que são os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá? Então aqui na letra A nós temos representados aqui os musgos. Na letra B nós temos aqui representados as hepáticas. E aqui na letra C nós temos os antóceros. Discutindo brevemente sobre eles, os musgos eles apresentam um eixo que é chamado de cauloide, tá? Que é esse eixo aqui principal, no caso aqui dessa parte do gametófito, tá? Então deste cauloide aqui, que é essa estrutura, vão sair filamentos que são conhecidos como rizóides, que são esses filamentos que estão em marrom cor de terra aqui embaixo, tá? Então aqui nós temos o cauloide, deles vamos projetar esses rizóides aqui. Esses rizóides eles têm a função de absorção de água mesmo, de fixação no solo, né? E essa fixação no solo vai permitir com que ele faça absorção de água e de sais minerais, ok? Deste cauloide, além de sair esses rizóides, também vão sair esses filóides, né? Que seriam algo semelhante às folhas, né? E esses filóides aqui, eles têm clorofila A, então eles são responsáveis principalmente pela realização da fotossíntese, ok? Então, os musgos são os mais característicos, né? Todo mundo normalmente imagina um musgo ao lembrar das briófitas. Também tem as hepáticas. As hepáticas, elas são essas plantinhas verdes aqui também. Elas são pequenas, e vocês podem perceber que elas têm um formato mais achatado, parecendo lâminas, ok? E sobre cada uma dessas lâminas aqui, vão se desenvolver rizóides também, que vão servir também para fixação no solo, para absorção de nutrientes e de sais minerais. Okay? Geralmente, essas hepáticas aqui podem ser encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Tá? Elas gostam de sombra e ambiente úmido. Algumas espécies vão se desenvolver na superfície de água doce, tá? Funcionando algo como as macrófitas aquáticas, né? Mas não são macrófitas porque elas são pequenas, ok? Já os antóceros, eles têm um formato que lembram mais os musgos do que as hepáticas, né? Em cima do gametófito vai se desenvolver esse esporófito aqui, que ele é bastante ereto, ele tem uma postura mais ereta, tá? O que é diferente dos musgos que tem esse esporófito aqui, que ele é um pouco mais inclinado por conta da presença da cápsula e da calíptra aqui na extremidade, tá? Então esses antóceros, eles são mais alongados. Então musgos, hepáticos e antóceros são os principais grupos que vão aí representar a briófita, tá? Como eu disse que os musgos são mais lembrados dentro das briófitas, aqui eu fiz um esquema básico para vocês de musgo e nós vamos discutir de novo algumas dessas porções desse musgo, tá? Já estabelecendo algumas características principais das briófitas, ok? Bom, então como eu discuti com vocês, tem esse eixo central aqui que nós chamamos de cauloide, ok? Então esse cauloide, ele projeta assim todo o corpo aqui desse gametófito, né? Do cauloide projetam-se essas folhinhas, né? Não são chamadas de folhas aqui, elas são chamadas de filóides, que fazem a fotossíntese, né? Tem clorofila. E aqui também do cauloide se projetam essas estruturas que nós chamamos de rizóides, ok? Bom, então esta porção aqui, o cauloide, o filóide e o rizóide, eles fazem parte de uma estrutura que nós chamamos de gametófito, ok? Gametófito. E o gametófito, ele sempre vai ser haploide, né? Então ele sempre vai ser N, tá? Ele tem apenas um lote de cromossomos homólogos. Então ele é haploide.
E no caso das briófitas, o gametófito é a fase duradoura. Por que nós chamamos o gametófito de uma fase duradoura? Porque quando nós estamos vendo musgos que não estão em processo de reprodução, a maioria das vezes nós vamos encontrar esta porção apenas aqui. Nós não encontramos essa porção aqui, que é o esporófito. Nós encontramos apenas o gametófito. Na maioria das vezes, quando você encontra um musgo, você observa com mais frequência o gametófito, exatamente por ele ser a fase duradoura. O esporófito aparece mais durante a fase reprodutiva, né? Quando essa planta aqui está madura para se reproduzir, e na verdade ela é um resultado já da fecundação, né? Esse esporófito aqui depois ele só dará origem a um outro gametófito, ok? Bom, então esta é a constituição básica do gametófito e nós sabemos que ele é a fase duradoura. Depois que o embrião se desenvolve após a fecundação, ele vai se desenvolver aqui sobre a extremidade do gametófito, tá? Então aqui nós temos uma estrutura que fixa o esporófito no gametófito, que é chamado de pé. Nós temos essa outra estrutura aqui, né, que seria semelhante a esse cauloide aqui, que nós chamamos de haste. Ela que vai sustentar, né, basicamente fazer parte do corpo do esporófito. E aqui em cima nós temos essa estrutura aqui, que é a estrutura que abriga, né, os esporos. Nós temos aqui a calíptra, né? Nós podemos dizer que é um remanescente haploide que faz parte do esporófito. E essa calíptra ela está protegendo essa estrutura que está em vermelho aqui, que é a cápsula. Okay? Esta cápsula, no interior dela, existe uma grande quantidade de esporos. Okay? E essa porção aqui, essa porção toda aqui, na verdade, nós chamamos de esporófito. E esse esporófito, ele é 2N, tá? Ele tem 2 lotes de cromossomos homólogos, tá? Então ele é 2N, ele é o esporófito. E ele é a fase mais breve, ele não é a fase duradoura, tá? Diferente do gametófito. Então esse esporófito aqui no interior dessa cápsula, nós veremos mais para frente, ela vai liberar uma grande quantidade de esporos que por animofilia, né, através da ação do vento, vai se dispersar até que seja fixado no solo para se desenvolver, né, num protonema. Isso tudo a gente vai ver no momento da reprodução. Então esta aqui é a estrutura básica do corpo de uma briófita, né? Lembrando que nós temos que saber localizar muito bem o gametófito, que é a fase duradoura e é haploide, e o esporófito, tá? Que não é a fase duradoura e é diploide, ok? E vimos que os principais representantes são os musgos, as hepáticas e os antócitos. Bom, existem algumas características que são características diagnósticas das briófitas, tá? Nós já sabemos, e nós vimos isso na outra aula, que elas são seres eucariontes, clorofilados, com capacidade de fazer fotossíntese, apresentam tecidos verdadeiros. Porém, eles não são dotados da capacidade de fazer o transporte de água e de nutrientes e de produto fotossintético, que é captado e produzido por essas plantas. Okay? Então nós chamamos essas plantas de plantas avasculares. Okay? Elas não apresentam os tecidos condutores, tá? Que é o xilema e o floema. Então ela não apresenta tecidos condutores. Ok? Isto, pessoal, gera um problema para as briófitas, o que não necessariamente seria um problema, porque elas são plantas muito bem adaptadas, ok? Mas elas são plantas muito pequenas, tá? Elas não têm um tamanho considerável, elas são plantas que apresentam poucos centímetros de tamanho, tá? E elas serem pequenas está totalmente associado ao fato delas serem avasculares. Mas qual seria a relação de uma planta ser avascular e ser pequena? Porque todo o transporte que acontece no interior do corpo das briófitas é feito por difusão e por osmose. Okay?
nada diferente das outras plantas, por exemplo, já que a osmose e a difusão também é necessária para o transporte de substâncias. Mas não é o fundamental. Nas briófitas, é fundamental que haja difusão e osmose como processo principal. Tá? Se isto aqui representasse uma briófita e cada círculo deste representasse uma célula da briófita, tá? E aqui embaixo nós tivemos os rizóides, por exemplo, que estão captando água, tá? Que eu estou representando aqui em lilás, e também vai captar nutrientes, que eu vou colocar aqui a letra N em rosa, ok? Então esta célula aqui captou uma determinada concentração de nutrientes e também captou uma determinada concentração de água, ok? Como ela não tem vasos condutores para conduzir esses materiais aqui, será por difusão e osmose, os nutrientes por difusão e a água por osmose, tá? Então, esta célula, esta primeira célula que captou esses nutrientes, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar esses nutrientes, né, para que o metabolismo dessa célula ocorra, e assim que isso acontecer, ela vai transferir o que sobrou disso para a célula adjacente a ela, ok? Não será toda a concentração, já que a célula usou uma determinada concentração. Então, o que passa para a célula posterior é uma concentração já bem menor do que aquela que a planta captou de início. Deu para entender? Então, conforme vai passando de célula para célula, essa concentração vai diminuindo. Então, a planta tem um tamanho pequeno, ocorre justamente como uma forma adaptativa para conseguir ter uma quantidade necessária de nutrientes e água para se nutrir. Se fosse uma planta muito extensa, talvez as células mais distantes dos rizóides não receberiam água e nutrientes, né? O que não seria viável, já que essa planta morreria. Ou seja, ela não iria se reproduzir e não iria transferir o seu material genético para as outras plantas. O que nós sabemos que, do ponto de vista evolutivo, é inviável. Okay? Então, ela ser avascular e pequena estão totalmente relacionados. Ok? Essa é uma característica bastante importante. Tá? As demais características a gente vai acabar por ver no próprio ciclo reprodutivo dessas plantas. Tá? E uma outra característica é que nós sabemos que elas são plantas que não produzem flores, não produzem sementes e não produzem frutos. Tá? Isso, na verdade, são ausências. Né? E necessariamente a gente não trabalha com ausências. Isso nós vamos ver nos próximos grupos que em gimnospermas e angiospermas vão apresentar sementes, vão apresentar frutos no caso das angiospermas e flores também. Ok? Bom, então já que nós já compreendemos as características gerais das briófitas, vamos tentar compreender um pouco como que acontece a reprodução desse grupo. Então a gente vai começar a trabalhar com o gametófito masculino e com o gametófito feminino. Então este gametófito aqui vai ser o meu gametófito masculino e este aqui vai ser o meu gametófito feminino. Nós podemos observar que, pelo menos estruturalmente, do que nós podemos ver, eles não apresentam diferenças consideráveis. Okay? Mas se nós analisarmos aqui na estrutura superior desses gametófitos, e eu circulei aqui para vocês e coloquei com uma corzinha diferente para ficar mais claro, vocês vão poder ver que há uma diferença estrutural desses gametófitos. No gametófito masculino, nós vamos ter uma estrutura aqui, imagine que essa seta representasse um zoom. Eu vou ter essa estrutura representada aqui, essa estrutura seria o anterídeo. Okay? O anterídeo nada mais é do que um conjunto de células, só que essas células aqui, elas vão produzir outras células chamadas anterozoides. Anterozoides. Ok? Nós sabemos, e isto nós temos que guardar, porque é muito importante, que o gametófito vai ser sempre N, tá? Tanto o masculino quanto o feminino. Eles vão ser N, eles são haploides. Ok? Então, o anterídeo também é uma célula haploide. E o anterozoide também é uma célula haploide. Então, nós vamos ver aqui que é uma manutenção de células haploide. Então, para que essas células produzam células também haploides, não teria que ser outro processo além da mitose. Ok?
Se fosse uma meiose, isso seria reducional, tá? Então não funcionaria. Então é por mitose. Então os anterídeos que estão localizados aqui na região superior do gametófito masculino vai sofrer uma série de mitoses e vai produzir vários anterozoides, ok? Guardem isso. Aqui nós temos o gametófito feminino. O gametófito feminino com o mesmo princípio. Aqui na porção superior nós vamos encontrar aqui em círculo, tá? Esta porçãozinha aqui. Dando um zoom nessa porçãozinha, nós teríamos essa estrutura, que seria uma estrutura mais tubular e achatada na sua porção terminal, e essa estrutura aqui é chamada de arquegônio. Ok? E o arquegônio também, por mitose, já que ele é uma célula N, o arquegônio vai produzir essa célula que está localizada aqui na região central dessa porção mais achatada. Esta célulazinha é a oosfera, tá? Que é o gameta feminino, assim como o anterozoide é o gameta masculino. A oosfera também é N, ela é haploide. Então o arquegônio também produziu a oosfera por mitose, ok? Então nós temos aqui agora o anterozoide, que é a célula haploide masculina, e temos aqui a oosfera, que é a célula haploide feminina, ok? Só que para ficar mais claro ainda, esta oosfera ela está localizada aqui nesta porção superior do gametófito, né? Então ela está aqui no interior do arquegônio. Então ela está fixa aqui no interior do arquegônio. Então lembra que nós discutimos na aula sobre a evolução das plantas, que isso é uma característica de plantas chamadas de embriófitas, tá? O que são as embriófitas? As embriófitas são plantas capazes, e isso nós observamos em todas as plantas modernas, que é a capacidade de retenção do embrião no corpo da mãe, tá? No corpo da planta mãe. Retenção do embrião no corpo da planta mãe. Isso é uma característica das embriófitas, ok? E isso facilita e garante com que a fecundação ocorra. Então este gametófito aqui com o arquegônio e com a oosfera aqui em cima, quando os anterozoides forem liberados pelo anterídeo, esses anterozoides necessitarão de água, tá? Então eles têm uma dependência da água para que haja fecundação, tá? Então imagine que uma simples gota de água vai carregar milhares de anterozoides, tá? E essa gota de água, como os gametófitos sempre estão muito próximos, essa gota de água pode trazer os anterozoides até esta região tubular aqui do arquegônio, tá? Então aqui, como vocês podem observar, o anterozoide vai descer, e quando ele descer, o que vai acontecer? Quando ele descer, ele vai fecundar a oosfera. Quando ele fecunda a oosfera, ele vai formar aqui, né, esse zigoto, tá? Como o anterozoide é haploide e a oosfera é haploide, eles vão formar um zigoto diploide, né, com 2 lotes de cromossomos autossômicos, tá? Esse zigoto vai começar o desenvolvimento dele e vai dar origem a um embrião. Este embrião, como nós acabamos de ver, ele é retido no corpo da planta mãe, tá? Então ele fica aqui na porção superior do gametófito feminino, tá? Porque as briófitas são embriófitas, tá? Novamente, elas retêm o embrião no corpo da planta mãe, ok? Então este embrião que está aqui no interior desse arquegônio, ele vai futuramente se desenvolver formando o esporófito, ok? Então, para que fique claro para vocês, sempre que vocês observarem um gametófito com um esporófito em cima, ele será do sexo feminino, tá? Será do sexo feminino, será uma fêmea, ok? Então sempre que você encontrar um esporófito aderido ao gametófito, isso representa uma planta feminina, tá? Simplesmente porque acontece a retenção do embrião no corpo do gametófito feminino, e é ali que o esporófito vai se desenvolver. E o esporófito, como nós temos o embrião e o zigoto 2N, também será 2N, ok? Muito bem. Então imagina que nós tenhamos aqui aquele mesmo gametófito feminino, já com o esporófito fixado pelo pé aqui no seu corpo. O que vai acontecer? Esta estrutura aqui em cima
que é a cápsula. Lembra que eu disse para vocês que ela está composta por uma grande quantidade de esporos que foram produzidos por meiose, não mais por mitose? Já que o esporófito é 2N, ele vai produzir os esporos por meiose, tá? Que é reducional. Então os esporos serão haploides, ok? Haploides. E esses esporos, eles vão ser liberados quando essa calíptra se soltar. Quando a calíptra desproteger aqui a cápsula, essa cápsula vai abrir, e quando ela se abre, ela vai liberar esta grande quantidade daqueles esporos produzidos por meiose, que são haploides. Okay? Então esses esporos, eles vão ser dispersos por ação do vento, né, que nós chamamos de anemofilia, até que eles fiquem aderidos em algum substrato. Tá? Imaginem que esse esporo aqui, ele ficou aderido, né, no solo, ele caiu no solo, e quando ele começa no solo, ele vai germinar, tá? Ele vai brotar e vai dar origem a uma estrutura chamada de protonema. Protonema, tá? Que é essa estrutura aqui. Este protonema vai começar a se dividir, e vai crescer dando origem a um gametófito feminino ou a um gametófito masculino, ok? Então, simplesmente, por brotamento deste protonema, nós teremos origem ao gametófito, ok? Então, guardando, os gametófitos sempre vão dar origem ao esporófito. O esporófito sempre vai dar origem ao gametófito, tá? Os gametófitos dão origem ao esporófito por meio da fecundação do anterozoide com a oosfera, formando o esporófito 2N, e o esporófito 2N vai dar origem aos gametófitos por liberação de esporos haploides, ok? E esses esporos haploides vão germinar em gametófitos. Então este seria o ciclo de vida básico de uma briófita, ok? Bom, pessoal, é mais ou menos isso que nós tínhamos para discutir das briófitas. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.